Sobre este assunto, a gente vai conversar agora com o Fernando Atic, membro da diretoria da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Fernando, muito obrigada, pela gentileza da entrevista, mesmo num assunto que tristeza, né, a gente ter de falar sobre algo do tipo, mas claro, temos aqui a responsabilidade de fazê-lo. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder ajudar vocês no esclarecimento desse grave problema. Pois é. Existe precedente, assim, isso é habitual ocorrer? Você já tinha visto algo do tipo? Eu quero ouvir inicialmente já as suas impressões sobre isso. De maneira nenhuma, essa é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa no nosso país, né? Porque a gente não pode, de maneira nenhuma, colocar esse como um fato que acontece de maneira rotineira, que pode manchar a ideia do transplante e o processo todo que acontece muito bem no nosso país. Me parece que é um problema pontual que aconteceu num laboratório do Rio de Janeiro. As autoridades estão investigando aí, eu acho que tem que seguir todo o rito processual, né? A gente não pode criar dúvidas sem investigação, mas me parece que é um problema bastante grave, porque os exames de sorologia para HIV, assim como hepatite B e C, eles são obrigatórios na seleção de doadores que vão ser usados para os transplantes. Nos casos de pacientes com HIV positivo, esse órgão nem seria ofertado para o sistema. Então, o que houve aí foi um erro laboratorial que acabou gerando um falso negativo, que foi comprovado depois em uma segunda análise, e contaminação de 6 pacientes, o que é algo muito grave, porque esses pacientes vão acabar tendo que receber tratamento antiviral e acompanhamento para o resto da vida, né? Então, eu acredito que nós devamos fazer um monitoramento muito preciso de todo e qualquer laboratório que tenha contrato com as secretarias, para ver qual que se tem realmente confiabilidade na execução desses exames, que são fundamentais para a gente selecionar de forma adequada o que vai ser feito, né? Pois é, e eu penso aqui, Fernando, a quantidade de pessoas que estão na fila à espera de um órgão e a alegria que é você estar na fila e receber uma ligação. Olha, o sinônimo de vida, de esperança, chegou a sua vez. Então, você vive quase que um recomeço, né? Esse restart nessa crença de, puxa, agora estou aqui com o meu corpo com uma possibilidade de viver mais. E essa notícia, agora, o que isso não causa, Fernando, emocionalmente, nas outras pessoas transplantadas, né? Que devem estar ali fazendo até uma rechecagem, eventualmente, em algum dado, para garantir que está tudo bem, porque isso, lógico, deixa as pessoas inseguras. A gente não pode deixar isso transparecer que é uma coisa comum, que pode acontecer. Eu acredito que é um fenômeno isolado, gravíssimo. Eu acho que está sendo bem executado pelas medidas que foram anunciadas pela ministra da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, mas nós precisamos ter cautela num alarme muito grande para outros pacientes. Eu acho que o nosso sistema já funciona há décadas, funciona muito bem nesse sentido. Me parece que é algo isolado mesmo. Agora, o número é muito grande de transplantados, não é, Fernando? Nós temos, inclusive, uma arte para poder compartilhar com quem nos assiste, porque para você, claro, é um número habitual, porque você o acompanha sempre. No primeiro semestre, então, de 2024, foram 14.352 transplantes no Brasil. Inclusive, esse primeiro semestre de 2024, o número é maior do que o do ano passado, 13.900. Para que nós possamos compreender, Fernando, todos os casos, como é que é esse rito? Assim, a partir do momento da doação do órgão, existe um rito de exame, existe toda uma regra a ser seguida para que esse órgão chegue até o destino, até a pessoa onde ele vai ser recolocado? Então, na seleção de um potencial doador,
existem exames obrigatórios que devem ser realizados, incluindo esse do HIV, além de uma autorização familiar. Somente depois de todo esse rito de exames e compatibilidade e autorização familiar que o órgão ele é efetivamente oferecido para os receptores que estão em lista. O que aconteceu neste caso em particular foi que houve um erro neste processo. Esses dois doadores não deveriam nem ter sido ofertados ao sistema se o exame fosse confiável. Eu acho que esse que é o ponto. E, inclusive, levanta o questionamento de por qual motivo essas pessoas não estavam até num sistema integrado de cadastro do SUS, né, como um registro de, uma pessoa que tem o vírus, não poderia passar por esse tipo de procedimento, não é? Até que ponto, em qual momento o próprio sistema interno teria falhado? E, lógico, isso daqui para frente diz respeito a toda a investigação. Eu acho que tem que haver, eventualmente, uma dupla checagem para diminuir a possibilidade de falsos negativos. E, como a ministra anunciou, existe hoje uma tecnologia chamada NAT, que tem uma taxa de positividade maior do que o teste sorológico habitual. Ela é um pouco mais sensível, então ela identifica com maior precisão caso haja um caso de HIV. A gente tem que entender também que não existe nenhum teste laboratorial que tem 100% de certeza. Isso não existe. Sempre deve haver algum grau de erro no diagnóstico, nem que seja 0,1% de risco de haver algum erro. O erro pode existir. Só que esse teste NAT ele tem uma taxa menor de erro do que o teste sorológico habitual. Então, parece que essa metodologia vai começar a ser aplicada a partir de agora. Olha, muito importante poder ouvir-te. Obrigada de verdade, Fernando Attic, membro da diretoria da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E muito importante poder ouvi-lo para que nós possamos compartilhar informação, alertar que é algo raríssimo, que isso não é habitual, que isso é visto com gravidade, porque de fato é algo raríssimo. Muito obrigada por dar essas explicações. Eu que agradeço a oportunidade.